Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Hoje aqui na Expo Pinda, em Pindamonhangaba. Bom, a convidada de hoje é Laisa Jung, ela é zootecnista da empresa Neogen. Laisa, seja bem-vinda. Obrigada pela... Muito bom. E hoje aqui no stand do Sebrae, para a gente bater um papo, você participou de um painel agora, para falar de um projeto que está sendo desenvolvido a partir da política pública, né, dentro do Parque de Inovação Tecnológica, com a indústria, o setor privado e a educação. Projeto riquíssimo, né? Sim, com certeza. Eu acho que integra aí todos os elos para levar mais produtividade, conhecimento, tecnologia para o homem do campo, principalmente o pequeno, que é o alvo desse projeto, né? E conta um pouco para a gente como é que esse projeto funciona e como que começou essa ideia para resolver esses problemas. A ideia veio da necessidade, ou melhor, do vislumbre do professor Alain, né, de unir aí todos os elos que hoje contemplam no projeto para a gente levar mais inovação, mais conhecimento, mais tecnologia para o homem do campo. Então, através de projetos pontuais que ele tinha, ele viu que agregar todos eles em um só ia trazer muito mais benefício. E foi aí que a gente começou, foi chamado por ele, né, para fazer parte aí do tripé da genética, e para desenvolver essa parte da genética dentro do projeto. Então veio do professor Alain com as ideias que ele sempre tem, muito mirabolantes, mas que com certeza essa foi muito boa. Legal. E pensando nesse conjunto de informações, são quantos produtores estão sendo analisados? Quantas propriedades rurais? Atualmente a gente tem 17 produtores, mas a gente está pensando até em expandir um pouco mais para atender mais produtores, né? E conseguir realmente modificar a vida deles para melhor, né? Levar mais informação e conhecimento para que eles possam gerir e ter ferramentas suficientes para tocar o negócio deles da melhor forma possível, né? Com essa assistência técnica que a gente vai fornecendo. E quando a gente pensa na produção animal, é muito sensível, né? Sim. Tem muita coisa relacionada. Nós temos a nutrição, a genética, o manejo, o bem-estar de todos esses animais e tem que ajustar essas arestas, né? Conta pra gente o que a genética proporciona pensando nesse tripé ali. A genética, ela é uma ferramenta onde o ganho que você tem quando você começa a investir nela não aparece ali no seu primeiro ano, não é no curto prazo. A genética é um investimento a médio e longo prazo. Porque o que você quer é melhorar o perfil genético dos animais para eles te responderem melhor ao que você quer. Então, se é produção de leite, preciso identificar quem são os animais que produzem mais leite, acasalar com touros adequados para que eu tenha o resultado. Então, a genética, tem muita gente que é contra a genética ou que é resistente justamente porque o efeito dela vem a médio e longo prazo. Se a gente considerar bovinos, que precisa ir nascer, depois lá nos seus 15 meses, né, estar prenha, para daí 9 meses parir, começar realmente a produzir leite, é um intervalo de tempo muito grande. Então, se ele realmente não confia nas decisões que ele fez na parte genética, ele não vai ver resultado. E se ele começa a tirar para tudo quanto é lado, também não vai ver resultado, né? Porque hoje demora ele quer leite. Pra... Hoje ele quer leite. Vai que daqui 4 anos ele não quer mais leite, quer sólidos. E vai que daqui 4 anos ele vai focar em características de bem-estar. Então ele não tem um rumo certo e ele não vai ver resultado da genética. Então a genética, ela também é um trabalho de paciência. Todo mundo tem que confiar e ser paciente que o resultado vem. Mas ele é permanente. Legal. Qualquer modificação que a gente faz, por exemplo, na nutrição, ela vai continuar se você continuar fazendo aquela alteração. Então, por exemplo, uma dieta melhor. Se você continua fornecendo uma dieta melhor, ele produz. Se em determinado momento você tirou aquela dieta melhor, ele já vai reduzir a produção. E a genética é algo permanente. Mudou esse perfil genético do rebanho para uma produção melhor, mais adequada ao que você tem interesse, aquilo ali permanece para sempre. Legal. E pensando nessa análise, existe um banco de dados, certo? Onde você já tem essas informações por raça, por peso, todos esses indicadores, né? E é feito um perfil, pensando nessa propriedade, como que é feita essas análises? Por exemplo, eu tenho um animal, eu quero saber se ele tem aptidão para aquele tipo de função que eu quero que ele exerça.
Sim, a gente tem bancos de dados que combinam aí ou que refletem mais a realidade, né, do produtor rural. Então, por exemplo, a gente tem um órgão internacional que é muito conhecido, que é o CDCB, ele faz avaliação de todas as raças, principais raças europeias produtoras de leite, então Jersey, holandês, Guernsey, estão todas envolvidas ali. E eles têm um banco de dados muito robustos e entregam avaliações realmente muito confiáveis. Então, quem tem rebanho puro, holandês, Jersey principalmente, eles têm uma base de dados já muito consolidada. Então, a gente está falando aí de informações que, né, qualquer um nunca conseguiria abrir no seu computador, no seu Excel, enfim, na sua ferramenta usual ali do dia a dia. Então, são bancos de dados realmente muito robustos que vão me dizer exatamente cada posição do DNA, qual que é o peso que ele tem. Tá. Então, por exemplo, se a gente voltar lá nas aulas de biologia, o azão e o azinho, quanto que eles valem? Então, se é homozigoto, se é heterozigoto, né? Esses bancos de dados, eles servem para isso, para fazer essa calibragem aí e me dizer qual que é o peso. E no final, soma tudo e dá o valor pro animal, para as características que estão sendo medidas, né? Legal. E fazendo essas análises, né? Poxa, agora eu já tenho um norte. Sim. Eu vejo, será que eu descarto esse rebanho? Será que não? Vale a pena buscar outras alternativas para até mesmo gerar caixa, né? Sim, com certeza. A ideia é essa, é você conhecer porteira dentro qual que é a genética das tuas fêmeas, independente da idade. Principalmente, né, a gente bate bastante na tecla disso. Quem trabalha com genética, invista em conhecer o potencial genético quando ela ainda é jovem, porque ela ainda não te deu um retorno, você não sabe nada dela. Sim. Tá ali, só tá vendo o fenótipo. E aí? Será realmente produzir tem característica ou não, né? Será que quando crescer vai ter uma boa taxa reprodutiva? Será que vai ser boa de sanidade, naturalmente, né, via genética? Então, os animais, a faixa etária mais jovem do seu rebanho é onde a gente gostaria que o pessoal avaliasse mais, porque é ali que está o desconhecido, né? E ele pode antecipar o que ele vai ver futuramente. Então, com uma avaliação genômica, por exemplo, ele pode saber qual que é o potencial genético de cada indivíduo e se ele tem excedente, ele pode vender. Sim. Lembrando que não é só quem vende está vendendo genética ruim. Às vezes a genética ruim para você é uma genética muito boa para o seu vizinho ou para um outro produtor no seu município, né? Interessante você trazer esse ponto de vista. Agora, para aquele produtor que está nos assistindo, nos ouvindo, como que é feito essa consultoria? Por exemplo, é uma prestação de serviço para um pequeno produtor? É unitário? Eu faço animal por animal? Isso. Ou eu preciso ter um número X de animais para que vocês consigam oferecer esse serviço? A gente trabalha muito com o pé no chão e realidade do criador. Então, se a gente entra, por exemplo, numa fazenda que tem 60 vacas em lactação, mas que ele não tem capital para fazer o investimento em todos os animais, sim, a gente sempre prefere fazer no extrato de idades mais jovens, porque ali está o desconhecido, como eu pontuei, né? Mas quanto mais ele conhecer dos animais, do ponto de vista de genética, melhor para tudo. Porque é uma vaca adulta, já tem uma produção, às vezes tem mais do que uma lactação fechada, então ele já tem um indicativo se é um animal bom ou não. Sim. Né? Mas mesmo assim, se ele for acasalar com um touro do mercado, ele pode entender melhor dela, das deficiências dela, para complementar com um touro que tem no mercado. Então ele vai ser muito mais assertivo em termos de biotecnologia reprodutiva também. Mas a indicação em geral ela é muito variada porque o pessoal, como eu te falei, os produtores eles têm capital financeiro diferenciado. Então não é todo mundo que tem a capacidade de realmente de avaliar o rebanho inteiro, né, porteira dentro inteira. Então a gente vai sempre orientando para fazer nos estratos mais inferiores, onde não se tem conhecimento de nada. Sim. E em quanto tempo que fica pronta essa análise? Em média, 45 dias. Tá. Depois que coletou o material biológico no campo, que normalmente é o pelo da vassoura da cauda, envia para o laboratório, a gente faz a parte de laboratório, bancada, né, extração de DNA. Sim. E aí sim roda nesses bancos de dados grandes, como por exemplo o CDCB para as raças de leite, e tem o resultado ali para várias características que ele nem mesmo consegue medir na propriedade. Então a avaliação genômica ela democratiza o acesso a características. Então, por exemplo, se ele está lá, é um produtor que só mede produção de leite, proteína e gordura, CCS, que é o laticínio também, que, né,
exige isso dele, ele consegue selecionar para características que ele nem mesmo mede, como idade ao primeiro parto, intervalo entre partos. Se é a precocidade, né? Se é um animal precoce ou não, se tem uma taxa reprodutiva legal ou não. Então, até mesmo características mais robustas, como emissão de metano, eficiência alimentar, se é um animal realmente que vai consumir menos e produzir mais, ou consumir com a mesma quantidade e produzir mais. Então, ele tem acesso a muita informação através de uma única amostra de DNA do animal. E depois que fez essa avaliação, ele não precisa mais fazer. Tá. Porque o DNA do animal não muda. Sim, então, sim. É um investimento que ele vai ter por toda a parte reprodutiva daquele animal. E agora pensando, a gente tem rebanhos muito diferentes na nossa região. Sim. Né? E eu noto muito os cruzamentos aqui. Por exemplo, o girolando é muito comum, é muito característico nessa região, por conta da rusticidade e da precocidade. Então você consegue fazer o potencial de cada raça. E então fazer esse cruzamento genético, esse cruzamento dessas raças, traz benefícios. E a gente consegue quantificar isso também com o genoma? Sim, consegue sim. Tá. O benefício do cruzamento das duas raças não é à toa que o girolando é a raça mais criada no Brasil, né? É justamente para tentar agregar o melhor das duas, né? A produtividade do holandês com a rusticidade, a capacidade de adaptação do gir. Então, diante de condições climáticas tão adversas que a gente tem no Brasil e desafiantes, com certeza é uma raça que se adapta bem, mas é possível sim fazer uma avaliação genética desses animais nessa composição, cenário, né? Nesse cenário. Legal. Eu quero te agradecer por esse bate-papo, por essas informações, hoje com um tempinho um pouquinho mais curto devido à feira, mas que a gente se encontre em outras oportunidades também para trazer informações para quem está nos assistindo. Porque eu acredito que a ciência, se ela estiver perto do produtor de maneira simplificada, a gente consegue chegar e ter muito mais resultados. Sim, com certeza. E essa é a ideia do projeto que a gente tem, né? Sim. Levar conhecimento, acompanhar ele, por isso que ele não é um projeto de curto prazo, Sim. né? 4 anos não é um curto prazo, então a gente espera estar aí e ser amigo deles para depois, né? Para eles poderem contar com a gente, para continuar fazendo melhorias, continuar aprendendo, porque afinal de contas o campo está em eterna evolução. Todo dia coisa diferente, né? Eu digo que todas as vezes que eu converso, que eu faço uma entrevista, eu falo, poxa, mas quanta coisa nova em tão pouco tempo, né? Hoje a gente tem resultados maravilhosos e a conexão nos traz isso, né? Sim, com certeza. Você tem informação na palma da tua mão e vê um trabalho científico, muita coisa bacana acontecendo ali. Então, com certeza a gente vai conseguir contribuir muito para quem nos assistiu e nos ouviu, tá bom? Isso aí. Então tá bom. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até o próximo episódio.